Shalom, shalom, shalom abençoados, shalom santos do Eterno. Mais uma vez estamos aqui conectados consigo para levarmos até a si a palavra do Senhor. E a palavra que a gente precisa para ter a vida com abundância. A vida com abundância está na palavra de Deus. E eu quero partilhar uma palavra que se encontra no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluias! Um plano de salvação. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Um plano de salvação. E Deus, Ele é a pessoa mais interessada em que o homem seja salvo. Observe que o patriarca Abraão é encontrado na Mesopotâmia, na terra dos seus pais, no meio de tanta idolatria. E Deus separa Abraão daquele meio. Isso é salvação. Salvação é Deus te separar de um sistema corrompido, caído, mundano, para um sistema de Deus. A Bíblia declara de que Deus deseja salvar os filhos de Israel. Os filhos de Israel agora estão sendo escravizados no Egito por aproximadamente 5 séculos. 5 séculos de tanta escravidão e sofrimento. Por quase 5 séculos, os filhos de Israel estão sendo escravizados no Egito, explorados até a exaustão. Então Deus resolve, através de Moisés, concretizar esse plano de salvação. Concretizar a salvação do seu povo que se encontram no Egito. Deus não fez ninguém para viver no Egito. Deus não fez ninguém para sofrer no Egito. Deus fez o homem para viver com Ele. E ao longo da nossa mensagem, nós vamos compreender melhor esse assunto. Sim, o mais importante no processo da salvação em que Deus guiou os filhos de Israel é que não lhes faltou pão e água. Pão e água não lhes faltou. Sim, o homem não viverá tão somente do pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. Esse pão que não lhes faltou é uma simbologia clara da palavra de Deus. O pão é a palavra de Deus. Então a água que não lhes faltou também era uma simbologia clara da presença do Espírito Santo. Então, quando você observar que aonde você vive não se dá mais o pão e a água, a palavra não é ensinada como ela é. Quando você observa que a palavra não é ministrada como ela deve ser ministrada, não é ensinada como ela deve ser ensinada, então você deve começar a se perguntar se você está num sítio correto para permanecer. Oh, aleluias! E se a presença de Deus não é mais reverenciada, onde você se encontra, o desejo, o anseio pela eternidade, se as pessoas não estão anelando mais a presença do Espírito Santo em suas vidas, então você deve se preocupar bastante, deve estar bastante preocupado, sim, compreendendo o plano da salvação. A Bíblia declara no livro de 1 de Timóteo, capítulo 2, de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade é essa? A verdade que liberta o homem é Jesus. A verdade que liberta o homem é Jesus
Cristo de Nazaré. Deus desejava de que aquele povo fosse livre do Egito, libertos do Egito. E também Deus deseja que os filhos que Ele criou, que estão no mundo agora, possam vir ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A Bíblia declara em João, capítulo 8, versículo 31 a 32, de que se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. Se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você observar que o Egito em que os filhos de Israel foram libertos é uma simbologia clara do mundo em que nós vivemos. Sim, observa de que Deus encontra Moisés, assim como Deus encontrou Abraão, onde estava no pecado, para lhe oferecer salvação. A salvação não começa com uma, a salvação começa em Deus, porque a iniciativa de salvar o homem vem de Deus, vem de Deus. E quando Deus envia Moisés ao Egito, ele fala: então o que é que eu poderei dizer se me perguntarem qual é o Deus que te apareceu? Então diga a eles: o eu sou o que sou me apareceu. Eu sou o que sou me apareceu, o Deus de Abraão. Então Moisés, quando vai no Egito com a autoridade que é dada por Deus, ele chega e anuncia as boas novas. O Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, ele veio nos visitar e nós seremos salvos e libertos desse sistema em que nós nos encontramos. Então eles anunciam as boas novas, o Evangelho. O Evangelho é isso, é boas notícias. Essa é a melhor notícia que um escravo pode receber, de que ele agora vai ser livre, não vai trabalhar mais, não vai ser submetido à exaustão, exploração e a maus tratos. Agora ele vai ser livre, vai ser liberto. Ele vai ser isso, é Evangelho, é boa notícia. Nós que estávamos presos no pecado, agora somos livres. E Moisés anuncia no Egito de que o eu sou o que sou me enviou. O que significa? Eu sou a cura que você precisa. Eu sou o pão que você precisa. Eu sou a água que você precisa beber no deserto. Eu sou a tua força. Eu sou a tua proteção. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu lugar forte. Eu sou a tua sombra. Eu sou a tua frente, a tua retaguarda. Eu sou aquele que guarda você num lugar seguro. Eu sou a tua cura. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua força. Eu sou a tua fortaleza. O eu sou que sou enviou Moisés no Egito para livrar os filhos de Israel. Isso é que esse Moisés enviado é uma simbologia clara de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado com o intuito de quê? De salvar os filhos de Israel. Oh, aleluias! Então, algumas coisas que aconteceram nesse processo de salvação é que, primeiro, observe, é que Deus ouviu o choro e viu a miséria do povo no Egito. Isso demonstra uma grande compaixão e amor de Deus para com seu povo. Isso demonstra de que Deus amava Israel. Bíblia declara no livro de João, capítulo 3, versículo 16, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Moisés é enviado no Egito para que os filhos de Israel pudessem ser libertos e salvos do sistema em que eles se encontravam lá no Egito, padecendo. Sim, Deus conduziria os filhos de Israel até a Canaã celestial. Deus quer que os homens sejam salvos e não pereçam no mundo em que nós vivemos. Este mundo em que nós vivemos é um lugar provisório em que nós estamos, mas Deus deseja nos conduzir até ao paraíso, até ao descanso, o lugar em que Ele nos preparou em Cristo Jesus. Deus deseja nos conduzir até a Canaã celestial. Assim como a Canaã terrena simbolizaria um lugar de descanso, assim também a Canaã celestial representa para nós um lugar de descanso, onde Deus preparou para todos aqueles que lhe amam. Oh, aleluias! Um dos factos que aconteceu também neste processo de salvação é que Ele os tirou do Egito. Isso denota conversão e salvação. Você observa, quando eles são tirados do Egito,
tirar eles do Egito simbolizava de que eles teriam que tirar o Egito que estava nele, teria que tirar os costumes do Egito, teria que matar os pecados do Egito, teria que livrar eles dos costumes e hábitos do Egito. O velho Egito teria que ser morto, senão eles também voltariam a ser escravos de novo. Então Deus se encarrega em salvar eles do Egito. Sim, a salvação, para que se efetive, é preciso arrependimento e fé. Arrependimento e fé são duas ferramentas muito fundamentais no processo da conversão. A pessoa arrepende-se, ele tem uma tristeza profunda pelos seus pecados e ele passa agora a viver para Deus. Agora ele passa a viver para Deus. O que é conversão? Conversão é voltar-se contra o pecado, mas igualmente voltar-se para Deus. Alguns termos do hebraico que descrevem esse processo de conversão e arrependimento são chove. Esse termo hebraico quer dizer voltar-se para trás. E o outro termo é nishan, que quer dizer arrepender-se. Sim, nós temos também alguns termos gregos, sim, que descrevem o que é conversão. Sim, um desses termos é epistrefo, que significa no sentido de voltar-se para Deus, como descrito em Atos 15, versículo 19. Sim, temos também a metanoia. Esse termo grego quer dizer mudança de mentalidade. Traz a ideia de quê? De um arrependimento. Esses são alguns termos que nos dão uma compreensão sobre o que é arrependimento. O que é conversão no sentido bíblico? A conversão no sentido bíblico é voltar no lugar da sua origem. Qual é o lugar da nossa origem? O lugar da nossa origem é em Deus. Nós fomos feituras. Somos feituras de Deus. Paulo disse que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Deus nos fez para quê? Para boas obras em Cristo Jesus. Sim, Deus nos criou para a salvação, não nos criou para a condenação. A Bíblia declara em Gênesis 1:26 de que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi feito a partir da natureza de Deus. Somos feitos da natureza de Deus. Um dos outros exemplos sobre voltar ao lugar de origem é a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, na origem onde ele foi criado, onde ele nasceu. Mas ele disse, eu quero ir embora, quero ir no mundo, experimentar a vida. Ele recebe a herança, vai e gasta. Quando ele vai gastar, a riqueza lhe acaba, ele começa a sofrer profundamente. Ele começa a padecer naquela terra. E ele observa aí, na casa de meu pai, a fartura de pão. O pão que nós falamos no princípio, que é muito fundamental. Ele não, eu preciso me alimentar do pão, a fartura de pão na casa do meu pai. Eu voltarei para a casa do meu pai. Isso é conversão, irmão. Tudo isso é conversão. Envolve o arrependimento, a pessoa voltar-se ao lugar de origem. Aquele homem, o filho pródigo, aquele jovem, ele deixou a terra de sofrimento onde ele estava e voltou na casa de pai. Ele pensou, meu pai agora está zangado, está zangado. Mas quando ele chegou, o pai lhe abraçou. Ele foi salvo da terra onde ele estava a padecer, a terra do cão, comendo as bolotas dos porcos. Sim, muitos dos homens que estão no mundo estão nessa hora a comer as bolotas do pecado, a comer as bolotas das imundícias, as bolotas da sexualidade, a comer das bolotas da mentira, do pecado, da feitiçaria. Estão comendo das migalhas de Satanás. Mas o pai tem fartura de pão para você na casa dele. Volta na casa do pai, o filho pródigo. O pai aguarda por você. Sim. Quando essa pessoa é salva, ela não tem mais o pecado como prática de vida. Observe o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 de João, capítulo 3,
versão King James, que eu estou a ler desde o princípio, né, que eu comecei. A Bíblia diz aqui no capítulo 3 de 1 de João, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus não tem um pecado como prática. Sim, ele não pode viver abraçado nessa prática do pecado. Por quê? Porque Deus nos livrou do império das trevas. Era um império arquitetado por Satanás, mas Ele nos livrou desse império do Egito. Para quê? Para nos salvar. Observe o que diz em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Então nós fomos libertos do império das trevas, do Egito em que nós estávamos, deste mundo em que nós estávamos, governado por Satanás, onde o pecado nos dominava e nos assombrava. Agora fazemos parte da família de Deus. Oh, aleluia! Abriu o mar e os fez passar pelo meio. É um dos outros factos também que aconteceram no processo da salvação. Isso simboliza batismo. O que quer dizer? Ao ser salvo, eu dou um testemunho físico e público de que eu agora já não tenho mais nenhum pacto com o diabo. Agora eu tenho um pacto com o Filho do Altíssimo. Agora eu tenho um pacto com Jesus. Sim, isso simboliza de que eu agora dei um testemunho público. Sepultados no batismo e ressuscitamos com Ele também. Isso é batismo. Oh, aleluia! Simboliza de que agora dei o testemunho da minha fé, de que eu agora creio em Jesus. Eu creio no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Guiados pela coluna de dia e coluna de fogo de noite. Isso simboliza de que o Espírito Santo se encarregaria de conduzir ele até a Canaã prometida, a terra onde mana leite e mel. Leite e mel. Aquela terra que Deus havia lhes prometido, lhes estava aguardando. A Bíblia declara em Romanos 8, versículo 14: pois todos quanto são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são de facto filhos de Deus. O Espírito Santo continuaria a lhes ensinar até a Canaã celestial. E a Bíblia declara em Filipenses 1, 6 de que aquele, oh aleluia, a versão King James diz assim: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Haveria de haver conclusão naquilo que Deus havia começado. Vai ter conclusão. O arrebatamento vem ali. Nós seremos ressuscitados e arrebatados. Paulo vai dizer de que não vai acontecer o arrebatamento sem que os que estão mortos possam ser despertados primeiros. E nós que estivermos vivos também seremos arrebatados juntamente, nos encontrarmos nas nuvens com o nosso noivo. Um dos factos também que aconteceu é que a pedra jorou água. Essa pedra que jorou água no deserto é a simbologia clara de Jesus. É de Cristo que nós bebemos. É de Cristo que nós nos alimentamos também. Um dos outros factos também que aconteceu no deserto é que não lhes faltou pão. O maná lhes era dado constantemente para a própria provisão deles. Observe o que diz aqui em João 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olhe também o que diz em João, capítulo 6, versículo 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ouve
Então, grande discussão entre os judeus, e esbravejavam um com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós temos um pacto com Jesus. Nós agora fomos salvos em Cristo e vivemos para obedecer aquilo que Ele falou. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. A vestimenta nunca envelheceu, as sandálias nunca se desgastaram. Oh sim, não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 em diante. Deus proveu o que eles precisavam. Isso indica provisão. Quando Deus te salva, Ele também provê tudo aquilo que você precisa. Como Paulo falou: o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades. Ele vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Os conduziu no deserto. Deus poderia muito bem lhes conduzir a Canaã. Durante 3 dias poderiam chegar, mas Deus preferiu os guiar através do deserto. Por quê? Eles terão que ser preparados, eles terão que ser moídos, eles terão que valorizar a salvação que eles receberam, eles terão que zelar pela salvação, eles terão que ser formados e valorizar a salvação que eles haviam recebido. Jesus, quando começa o ministério, ele vai no deserto, impelido pelo Espírito, como diz a Bíblia em João capítulo, como diz a Bíblia em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, de que Jesus é impelido pelo Espírito no deserto. Ele vai no deserto para ser preparado, a fim de ser tentado. Sim, oh aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus criaria neles músculos espirituais para que eles pudessem saber valorizar a salvação que eles poderiam receber. Sim, como diz também aqui, de que um dos outros factos também que aconteceu é que o Rio Jordão foi aberto antes deles entrarem na terra prometida. O que é isso? Eles denota o batismo também. O mar aberto, o Jordão aberto e eles passarem por meio denota batismo, revestimento de poder. O revestimento de poder é isso que aconteceu quando eles passaram no Jordão antes de entrar na terra prometida. João vai dizer, João o Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O crente é revestido de poder para poder viver destemidamente na terra, com poder e autoridade. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Nós devemos esmagar porque o poder nos foi dado. Quando nós fomos salvos, Deus nos deu num pacote um inimigo derrotado. Quem? Satanás, um inimigo derrotado. Vai ser pisoteado em nome de Jesus, porque a autoridade nos foi dada. Oh, aleluias! Então, o plano de salvação de Deus para os filhos de Israel exigia um plano de ação que era necessário uma intervenção sobrenatural. Então, Deus intervém na miséria do povo. Ele intervém no sofrimento de Israel para lhes conduzir na terra prometida. E eles são conduzidos na terra prometida e eles entram no lugar de descanso.
Esse plano de salvação que Deus, através de Moisés, executou, me lembra uma história que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, no Gólgota, onde o justo, o Filho de Deus, foi pregado no Gólgota, num lugar chamado Caveira, onde eram crucificados criminosos. Jesus foi dado como criminoso para que nós fôssemos salvos, para que nós experimentássemos o que era salvação de verdade. Então Cristo foi pregado no Gólgota, no madeiro, para que nós fôssemos salvos e libertos da nossa condenação eterna. Através de Jesus, nós agora podemos ser salvos. O plano de Deus revelado no Gólgota para que a humanidade seja salvo. Deus conclama o mundo à salvação. Deus conclama o mundo ao arrependimento. Arrependimento, a metanoia, a mudança de mentalidade, voltar-se contra o pecado. O Espírito Santo de Deus vai operar a salvação em você. E Deus vai alcançar você. Assim como foi o encontro dos filhos de Israel, Deus vai até o encontro e vai salvar você e toda a sua família. Creia. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando você crê em Jesus, você experimenta a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. A salvação está em Jesus. Ele unicamente que pode nos salvar e livrar. Deus nos conclama a salvação. Ele não quer que o mundo pereça. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Ele salvou Israel no Egito, Deus vai salvar você. E a salvação é possível porque Cristo morreu e ressuscitou. Sim, Ele agora nos dá o direito de sermos salvos e sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que você possa atentar ao chamado de Deus para a salvação.